Capítulo 13. Dividir a alma e espírito. Eu estou parada em uma clareira, em uma floresta, olhando para o céu, observando as nuvens dançando com a música no céu. Tudo reage à adoração. Se eu adoro, tudo responde à minha adoração. Depois de um momento, eu sinto a sabedoria que é Jesus ao meu lado. Juntos, nós apreciamos a atividade na atmosfera em torno de nós. Então, eu questiono a Jesus. Ao ouvir um ensinamento sobre como a rainha de Sabá ouviu o rei Salomão responder a todas as suas perguntas difíceis, eu me pergunto, como Salomão instantaneamente teve o conhecimento e então entendeu o que ela estava dizendo? Isso é bem diferente do que apenas ter uma palavra de conhecimento. Jesus então me responde, sim, isso é verdade. Com uma palavra de conhecimento, muitas vezes não dá para se ter a compreensão. Você pode ter uma palavra para alguém, mas pode não ter a ideia do que isso significa. Então, novamente, eu perguntei, será que Salomão instantaneamente teve sabedoria, conhecimento e compreensão de algo? Jesus me responde, sim, porque ele estava com o Pai e compreendeu como funciona os reinos do reino. Uau! Agora eu posso ver e entender o porquê as pessoas realmente gostavam disso. Lembre-se que as verdadeiras intenções sempre são expostas. Se a intenção for incorreta e as pessoas quiserem obter algo para o seu próprio ganho egoísta, isso não vai lhe trazer nenhum bem. Quando alguém consegue o que pede, mas o seu caráter é corrupto, isso irá destruí-lo. Você viu isso em seu próprio casamento e até mesmo escreveu sobre isso em seu livro. Quando as intenções das pessoas não são puras, muito de uma coisa boa pode ter um efeito muito devastador. Todd, o seu ex-marido, continuava querendo ser colocado em posições de autoridade como um pregador e queria ser muito respeitado. O problema é que era para o seu próprio ganho, como comprar para si um lugar no reino. Pergunte a si mesmo essa pergunta. Você quer alguma coisa? Você está tentando ganhar uma posição no reino terrestre? Ou você está tentando construir o relacionamento com Yahvé e depois desse relacionamento você buscará a responsabilidade? Então eu respondo, eu prefiro ter a segunda escolha. O relacionamento é mais importante. Jesus continua. É por isso que é importante passar tempo com os 7 Espíritos de Deus e aprender o nosso caráter e depois ver como operamos. Quando você nos vê fazer, então você poderá fazer também. Por um tempo, continuamos a assistir à dança das nuvens. Eu vi um par de estrelas cadentes caindo no céu. Depois de algum tempo, eu finalmente disse, eu quero estar com você e aprender tudo o que eu devo aprender. Eu ainda estou me organizando em minha mente, tudo isso sobre como funcionar totalmente a partir do reino do reino. E em seguida, eu quero trazer isso para o reino da terra. Jesus, então, me diz, é por isso que você está treinando comigo e passando tempo em nossa presença, para que você possa aprender e em seguida fazer o que está em seu pergaminho do testemunho. Por exemplo,
olhe para essas nuvens. Você já reparou que elas parecem dançar e se mover em resposta à música que está tocando? Como elas podem fazer isso? Então eu solto um palpite. Eu acho que tem algo a ver com frequência e vibração. E Jesus continua: é muito mais do que isso. Lembre-se, como a palavra diz, que toda a criação está gemendo, clamando para que os filhos de Deus tomem o seu lugar. Após a queda do homem, tudo foi empurrado para fora do alinhamento do projeto original. A frequência vibracional foi mudada, mas através da adoração e quando os filhos de Deus voltarem a andar de acordo com o que está em seus pergaminhos, a criação voltará para a sua frequência original. Essas nuvens que estão agora sobre nós estão vibrando na frequência original, porque alguns dos filhos de Deus têm falado o que Deus destinou sobre eles. Eles basicamente reformularam e reestruturaram a sua vibração através da palavra falada. Jesus então me abraça enquanto nós continuamos a ver as nuvens. Eu começo a ouvir a música Eu Sou, que estava tocando no aparelho de som em minha casa. Eu comecei a ver as frequências em meu quarto se misturarem com as do céu. Eu gostaria de saber se aquilo era realmente real. Era como trazer o céu para a terra. Parecia que o meu espírito agora estava respondendo ao que eu estava ouvindo. Jesus mais uma vez responde aos meus pensamentos. O seu espírito se lembra de tudo. Lembre-se de que seu espírito estava com Deus desde o princípio. Você não tem memória porque a alma acabou assumindo o controle e desligou a memória do seu espírito. Até que uma pessoa permita que o espírito controle a alma, é difícil que a memória seja elevada. Então a minha mente imediatamente começou a pensar em como a alma fica entre o corpo e o espírito. Quando a alma está no controle, a energia não pode fluir naturalmente do coração para o corpo. Jesus continua a me falar. Ganhar o controle da alma é sobre deixar o espírito permanecer de pé e a alma se curvar aos comandos do espírito, como você já ouviu em ensinamentos anteriores. Quando a alma está no controle, em certo sentido, apenas metade do seu ser funciona, porque não há uma conexão direto do coração para o corpo. Para que haja o fluir a partir da porta do primeiro amor para o espírito, em seguida para a alma e finalmente para o corpo. Quando o fluxo de energia começa a partir da alma, o coração e o espírito são totalmente deixados de fora desse fluir. Por isso se torna mais difícil lidar com a alma. Ele então se vira e olha para mim. Os seus olhos começam a brilhar como pedras preciosas. Ele olha com amor para mim. Eu posso ver as frequências de pensamentos que saem dos seus olhos. Então eu pergunto a ele. Eu quero entender melhor o porquê parece tão difícil de dividir a alma e o espírito, como está escrito em Hebreus 4:12. Eu já ouvi ensinamentos sobre esse assunto por muito tempo e até pratiquei pela fé, o que é recomendado fazer. Porém, eu não sinto nada acontecer fisicamente. Eu gostaria de saber se eles realmente estão divididos. Como eu posso ter essa certeza? Então Jesus me responde em um tom mais sério.
Por que você acha que suas experiências sempre vão ser iguais à de outras pessoas? O que você vê como um fruto em sua própria vida, com base em suas próprias experiências? Por algum momento eu refleti e pensei sobre isso. Ao longo do último ano, muitas coisas em minha vida mudaram, a maioria para melhor. Então Jesus continua: você está baseando as suas expectativas nas experiências de outras pessoas. Sim, elas são um bom ponto de partida, mas você precisa olhar para suas próprias experiências. Dividir a alma e o espírito é um exercício diário e você tem muitos anos desde o seu nascimento para limpar e colocar em prática. Eu tirei um momento para me arrepender por expectativas que não me fizeram bem. Jesus continuou: você teve uma ideia concreta quando você pensou no que poderia acontecer em você quando houvesse a divisão da alma e do espírito. No entanto, se você olhar para o fruto em sua vida, você pode ver se o que você está praticando realmente está funcionando. Isso faz sentido para você? Então eu falo sorrindo enquanto olho em seus olhos. Eu acho que estou começando a entender. Então depois nos sentamos em um banco e eu o abracei por um tempo. Aproveitei o máximo aquele momento, porque do seu abraço era o que eu mais precisava naquele momento. Uau! Eu nunca imaginei que esse simples ato seria tão curador para a minha alma. Sabendo de todos esses meus pensamentos, Jesus corresponde e me abraça ainda mais apertado. A lição desse capítulo: as expectativas podem facilmente nos trazer problemas. Para mim, essa conversa com Jesus foi uma lição de aprendizagem sobre as experiências de outras pessoas. Não é porque alguém teve uma experiência específica sobre como dividir a alma do espírito que isso não significa que eu vou ter exatamente a mesma experiência. Quando Deus se comunicava com os judeus, ele falava com eles usando exemplos que eles entenderiam. Jesus fez o mesmo quando ele contou parábolas. Não é diferente com a gente hoje. Dividir a alma e o espírito é tudo sobre permitir que o espírito nos controle em vez da alma. Isso significa que quanto às nossas emoções e muitas vezes os problemas físicos em nossas vidas, atitudes e gatilhos, o nosso espírito é quem deve ditar à nossa alma como ela deve responder. Normalmente, a nossa tendência é permitir que a alma governe. Nós temos vivido no controle da alma por tanto tempo que parece que desaprendemos a como deixar o espírito estar no comando. Mais uma vez, é preciso prática, paciência e perseverança para treinar o espírito para executar o comando. Mas, como eu aprendi, isso não acontece da noite para o dia. Na verdade, você pode levar meses antes mesmo de perceber qualquer mudança significativa. Meu ex-marido passou por um processo de arrependimento. Ele passou uma semana isolado em nossa casa, diante do Pai. Ele finalmente conseguiu se arrepender e tratar com as questões que o atormentavam. Agora era a minha vez de fazer o mesmo. Se tornou mais fácil para mim, porque os comportamentos dele haviam mudado e não dificultaria tanto o processo em mim. Nós devemos concordar que agimos errado, se arrepender e abandonar o pecado. Nisso inclui os nossos hábitos. No entanto, o problema está em
desaprender as velhas maneiras de agir e aprender a funcionar em Cristo. Hábitos levam tempo para serem quebrados. Isso inclui pensamentos, palavras que saem da nossa boca, mentalidades, atitudes, ações e comportamentos. Deus perdoa imediatamente quando nos arrependemos diante dele, mas precisamos aprender a sermos consistentes. Os hábitos se impregnam em nós quando agimos e não pensamos sobre o que estamos fazendo. E isso acontece por diversas vezes, repetidamente. Para a maioria das pessoas, isso leva em torno de 60 dias ou mais para mudar e implantar novos hábitos. O que desencadeia hábitos negativos em você? Qual é a sua primeira resposta quando alguém deprecia você? Como você reage quando você fica com raiva? As respostas a essas e outras perguntas podem ajudar você a determinar quais portas da sua alma precisam serem trabalhadas, para que a alma e o espírito possam ser divididos com precisão. Ao dividir a alma do espírito, uma forma de ver se você está no caminho certo é olhar para os seus comportamentos e ver se há alguma diferença. Para obter os melhores resultados, eu recomendo que você procure por ensinamentos que o ajudem na resolução dos problemas em sua vida e o ajude a sair dos hábitos negativos. Não pense que esse processo de mudança acontece rapidamente. Você precisa ser persistente nesse processo, porque a alma gosta de estar no comando. Ela não quer perder o controle. Mas à medida que você permitir que o sangue purificador de Jesus lave e purifique a sua alma, você será transformado na sua imagem.